queria que você esclarecesse um pouquinho melhor só a questão entre Jesus e Lúcifer. Ah, Então, perfeito. explica pra gente, porque as pessoas têm muita dúvida ainda. Ah, eles são a mesma, são faces diferentes da mesma moeda. Sim. Foi Jesus que criou Lúcifer. Lúcifer era irmão de Jesus. Enfim, vamos lá então entender Jesus e Lúcifer. Qual que é a relação Perfeito. exata segundo o livro de Urântia? Muito bem. Jesus de Nazaré, ele tem um nome cósmico que é Micael de Nébaron. A própria tradição do cristianismo fala do anjo Miguel e confunde o anjo Miguel com o próprio Micael, que é na verdade o criador do universo local, que é Jesus. Então Micael de Nébaron, o nome do universo local é Nébaron. Então Jesus, ele criou este universo, e todas as criaturas que existem foram criadas por ele, junto com o espírito do universo local, o espírito materno do universo e os portadores da vida. Então existe uma complexidade muito grande, existem bilhões de anos para se criar um planeta. Lúcifer foi um dos primeiros seres a serem criados neste universo local, lá no início, bilhões de anos atrás. E a ordem de seres de Lúcifer é chamada de Lanonandé, que é uma ordem elevada de seres, de uma consciência elevadíssima. E um ser de uma perfeição incrível. E um ser de uma autoridade e um brilhantismo incrível. O que acontece é que Lúcifer foi sempre excelente em tudo que ele fez, até o momento que houve dúvida no seu coração. Até o momento que ele questionou quem era o Pai Universal. Então, Lúcifer, ele se colocou como se ele pudesse ser Deus. Então Jesus está aqui, Lúcifer está lá embaixo, e ele se coloca como Deus. Ele questiona, ele reconhece, Lúcifer reconhece claramente que Jesus é o pai dele, reconhece claramente que ele é o Deus deste universo local, só que ele começa a questionar a autoridade desse Deus. E aí que há a rebelião. A rebelião, quando ele diz que há uma batalha nos céus, não é uma batalha física, é uma batalha espiritual, até mental, até de uma discussão sobre o pensamento de Lúcifer, que influencia uma grande parte, uma terça parte do sistema. Então a relação entre Jesus e Lúcifer é simples. Jesus é como se fosse o pai, tem um filho rebelde. Simples assim. E aí o que acontece? Esse filho rebelde, Jesus resolve não repreendê-lo, só que ele é afastado de suas funções, porque ele não tem mais a mesma autoridade para continuar governando sobre aquele sistema, porque ele não aceita mais o governo. Como que eu posso simplificar isso? Imagina um exército, existem os generais, os coronéis, os sargentos. Um sargento, ele vai lá e começa a questionar a autoridade do major. Acabou, ele sai. Ele não vai ficar. Então é justamente isso, é uma hierarquia que funciona como uma organização. Lúcifer, ele era apenas um Lanonandé, existiam vários. E ele estava ali cumprindo sua missão, cuidando do sistema local. Por um acaso, o Satã, que cuidava daqui da nossa estrutura, do nosso sistema, era assistente dele e que influenciou Caligacha. E eles aparecem para Jesus no deserto. Quem aparece? Satã e Caligacha. Eles aparecem ali na tentação do deserto, entende? E Jesus vence eles como um ser humano, que isso é o mais impressionante. E a partir daí, quando Jesus ele ressuscita, uma dispensação inteira de mortos é ressuscitado e vai para os primeiros mundos das mansões, vai para as estruturas espirituais. Mais uma coisa bem polêmica, os milagres. A relação de Jesus com Maria, por exemplo, é bem curioso isso, porque como Maria tinha contato com Gabriel, Maria sempre estava na expectativa que ia acontecer alguma coisa e ficava ali, né? E aparece muito isso ali, né? Até nos trechos bíblicos aparece isso, ela falando com ele: olha, não faz esse milagre, vai lá, ajuda tal situação. Vou dar o exemplo do casamento de Caná da Galileia, que acabou o vinho, que foi o primeiro, que é considerado o primeiro milagre público de Jesus.
E aí isso é polêmico, porque foi um milagre instantâneo, né? Eu faço uma correlação aqui com o Doutor Estranho do Marvel, tá ok? Tu sabe que ele manipula o tempo, né? Então isso é possível. É possível isso. Não é só uma historinha. Como que é possível isso? Quem faz isso? Só quem faz isso é Deus. Ou uma divindade consegue fazer isso. Então, como é feito um milagre? Aí eu vou explicar para você como que é um milagre. Um milagre da transformação do vinho, por exemplo, Jesus tinha à disposição dele, no mundo espiritual, 20 legiões de anjos. Estavam disponíveis. Ele só podia, se ele expressasse a vontade no coração dele que acontecesse, todas aquelas 20 legiões iam trabalhar para que acontecesse aquilo. Como foi várias curas inexplicáveis e várias situações. Então, por exemplo, a transformação da água do vinho, quando ele quis no coração dele que a água se transformasse em vinho, os anjos foram trabalhar. Eles plantaram as uvas. Eles colheram as uvas. Eles fizeram o vinho. E colocaram o vinho dentro dos odres. Só que para isso eles tiveram que manipular o tempo. Foi instantâneo no nosso mundo físico? Sim. Só que eles tiveram que trabalhar no tempo para que aquele milagre acontecesse. E a explicação no livro ela é tão detalhada de tudo isso que aconteceu. Uma das coisas mais poderosas que aconteceu foi a ressurreição de um morto. A ressurreição de Lázaro. Então é algo assim que tem um trabalho todo por trás para que acontecesse aquilo. O retorno da consciência de Lázaro, o retorno do ajustador do pensamento de Lázaro. Então é algo incrível. E não é tão simples como a gente acha que é. Qualquer um vai fazer milagre, não é por aí. Existem sim, o livro cita também, que existem coisas que não são compreensíveis até mesmo para os reveladores. Porque eles não sabem tudo. Eles também têm uma limitação da compreensão do universo. E também tem uma explicação para as coisas ali, e coisas que não tem compreensão. Então existem algumas polêmicas ali do livro, uma delas é essa, da questão de Maria, da questão de José, de questão, né? Por que se quer tanto dar poder a isso? Para mistificar isso. É uma coisa que o livro de Urântia não é um místico, não é um livro místico. Ele é um livro que vem trazer a verdade, e vem trazer um esclarecimento, e vem trazer expansão de consciência. E na história, principalmente na história de Jesus, você vai ver coisas assim extremamente curiosas. Jesus era humano, sim. Por que não se cita a adolescência de Jesus? Você quer saber sobre a adolescência de Jesus? Lê o livro de Urântia. Cara, é curioso. Você não acha que as meninas ficavam interessadas no jovem Jesus? O que você acha disso? Ele tinha uma personalidade muito atrativa, magnética, porque ele não só tinha naturalmente, fisicamente, mas ele era o próprio Deus. E sabe o que ele fazia? Ele sempre chegava e falava, não, eu tenho uma missão, eu tenho que atender à vontade do Pai. Então muitas vezes essa imagem que passa nos filmes, ela pode até se aproximar, mas Jesus era uma pessoa extremamente alegre. Era uma pessoa extremamente atraente, magneticamente, uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, compreensiva, né? Que impactava pessoas não por acaso. Então, a gente tem uma compreensão muito mais elevada de Jesus ser humano, que mostra a grandeza dele, muito mais elevada do que a gente está acostumado a ver nos filmes, nas histórias que a gente entende sobre isso. Então, ele não veio por acaso nesse momento, naquele tempo. Então existe algo muito poderoso que precisava vir. E se ele não tivesse vindo, nossa situação estaria muito mais precária do que é hoje. Por isso que teve que vir um livro. E ainda não existe compreensão. Não existe discernimento. Talvez, se eu falasse somente sobre isso, ninguém ia se interessar por isso. Para quê? Por que eu vou buscar isso? Só que às vezes, as coisas que estão ali num cantinho empoeirado, guardadas, estão inacessíveis, é o que vai fazer diferença para você. Então existem muitas polêmicas.
Mas existe uma explicação para tudo, até para os detalhes dos milagres. É muito curioso.